dia a todos. Bom, é um prazer estar aqui com vocês, não só compartilhando nossa experiência, como também aprendendo aqui muito com os diversos cases apresentados. Para nós é um prazer também adicional, porque esse ano a Ultragaz está completando 80 anos de atuação no Brasil. Durante esses 80 anos, a gente vem acompanhando o desenvolvimento do Brasil e também a mudança de hábito das famílias nos lares. Quando nós começamos em 1937, nós já começamos com um propósito, de certa forma, um propósito sustentável, porque o nosso grande objetivo na época já era melhorar a qualidade de vida das pessoas, substituindo a lenha pelo GLP nas cozinhas. Até aquele momento no Brasil, todo mundo utilizava a lenha como cocção, né, a maior parte do Brasil, boa parte da população, gerando aí problemas respiratórios e também a própria qualidade, a perda de tempo também no manuseio, né? E, consequentemente, também reduzindo também aí o desmatamento das árvores e florestas em todo o Brasil. Esse foi um trabalho que foi árduo, né? Porque foi aí praticamente residência a residência, convencendo a população. Tivemos que criar uma logística confiável para ganhar a confiança da população. Então, a gente começou com semana sim, semana não. A Ultragaz passava no portão para entregar o botijão, até as pessoas ganharem confiança. E hoje, com a tecnologia, é possível até pedir por um aplicativo no celular e você consegue ter o seu botijão chegando em casa aí em 10, 15 minutos aí, em qualquer local do país, né? A Ultragaz tem como estratégia a sustentabilidade, né? Faz parte de todo o nosso objetivo estratégico. Desde 2009 nós somos signatários do Pacto Global da ONU, então nossas ações são alinhadas aí com as ODS. Nós temos 7 ODS que a gente escolheu como prioridade da empresa, como foco da empresa, e dentre elas a gente trouxe uma como um case para a gente estar compartilhando com vocês. Esse é um dos objetivos que a gente trabalha, que é comunidades e cidades sustentáveis. E por que nós escolhemos esse objetivo? Porque ele tem muita sinergia com o nosso modo de operação, com o nosso modo de funcionamento, né? Talvez vocês não saibam, mas hoje a Ultragaz ela visita mensalmente praticamente cerca de 10 milhões de lares. A gente leva um botijão cheio e depois recolhe de volta o botijão vazio. Esse é um trabalho que a gente faz sistematicamente através da nossa rede de 5.000 revendedores espalhados por todo o Brasil, né? Então, em qualquer lugar, quer seja aqui nas grandes cidades, nas comunidades, nas periferias, como em todo o interior do Brasil, a gente visita e entra em cerca de 10 milhões de residências, né? E para esse case, para esse objetivo, a gente trouxe aqui o case da Vivenda, que é uma startup, que ela tem um propósito similar aí com o da Ultragaz, também de melhoria da qualidade de vida dessas comunidades, e ela procurou desenhar um modelo de negócio não só que leve essa qualidade de vida, mas que também tenha um propósito, tenha um modelo economicamente sustentável. Esse é um projeto que nós estamos desenvolvendo com eles. Eu queria convidar aqui o Fernando, da Vivenda, CEO fundador, para compartilhar com vocês esse modelo de negócio. Bom dia, obrigado, Aurélio. Bom, a Vivenda começou quando eu encontrei com os 2 outros sócios que fundaram a Vivenda, que é o Marcelo e o Jean, num programa de urbanização de favela, aliás, o maior programa de urbanização de favela do estado aqui de São Paulo, na Zona Leste, o Pantanal, o famoso Pantanal, né? E eu não manjava nada de favela, nunca tinha trabalhado em favela, mas me impressionou um dado de contexto, né? Eu sempre conto essa historinha, né? O programa de urbanização eu achava que era aquele negócio de entrar na área, demole tudo, constrói os predinhos, coloca todo mundo para dentro, está resolvido, né? Fez saneamento, esgoto, asfalto e etc. e pronto. E a minha grande surpresa foi ver que não é bem assim, né? A remoção é na menor parte, normalmente, né? Não são, de fato, a intervenção do poder público é nas áreas públicas, né? É na rua, é na praça e etc. Mas, do ponto de vista de moradia, a maior parte das casas fica. Então, a experiência do morador,
né, que foi o que me impressionou, é aquela de que ele sai de casa de manhã e ele encontra, de fato, a rua asfaltada, uma praça bonitinha, a escola, enfim, essas coisas todas. Só que quando faz o movimento contrário, né, no fim do dia, ele entra em casa e a casa dele é a mesma casa de antes da urbanização, que é uma casa muitas vezes inadequada, sem janela, com banheiro impróprio, enfim, né? E aí a gente começou a se perguntar justamente esse ponto. Falou, bom, acabou de passar a maior intervenção pública que esse espaço poderia ter. Caminhões e caminhões de dinheiro, empreiteiras, etc., ali. E essa população está sendo considerada atendida pela política pública habitacional e a experiência do morador continua exatamente a mesma de morar na mesma casa inadequada, né? Se você olha para o contexto, você não tem uma solução pública estruturada, você não tem empresas operando nesse campo, na melhoria habitacional, de reforma e etc., né? E também são poucas as iniciativas do terceiro setor que endereçam esse tema, né? E o curioso dessa história é que, quando a gente olha para o contexto da habitação, você tem um déficit de construção de moradias, que são de 6 milhões de casas, né? Que é o foco do Minha Casa Minha Vida, enfim, das empresas que operam nesse campo, né? Só que ninguém fala que o problema da melhoria é o dobro. São 12 milhões de casas que precisam de reforma e que não tem nenhum Minha Casa Minha Vida para endereçar isso, né? E a loucura disso, né, é que hoje a gente vive esse fenômeno das cidades, né? Desde 2014 que a gente já vive, enquanto humanidade, mais na cidade do que no campo, né? As cidades têm essa loucura de concentrar a maior parte da população em 3% das terras do mundo, né? Gera 80% do PIB mundial e, ao mesmo tempo, 75% dos gases de efeito estufa, nesses 3% de área. Quer dizer, é essa loucura. E tem uma outra loucura que é a seguinte: hoje vive no mundo 1 bilhão de pessoas em favelas, né? E em 2030, o 2030, que o Ricardo estava falando aqui, esse número vai saltar para 2, dados da ONU, né? Então a gente começou a pensar, bom, a gente está nesse ritmo, tudo bem que o Brasil já é um contexto mais urbanizado e tudo mais, mas esse ritmo de crescimento desse contexto de moradia, e você olha para o Brasil, a gente não tem uma solução que enderece isso de forma escalável, né? Então a gente falou, será que dá para a gente montar um negócio que enderece isso? E assim nasceu a Vivenda. Então a gente foi para uma outra favela, ficou 6 meses ali entendendo quais eram os gargalos que aquela população tinha para reformar a casa. E nesses 6 meses a gente aprendeu que eram 4 coisas principais: crédito, falta de acesso a crédito, falta de acesso a mão de obra qualificada, materiais a preços acessíveis e planejamento, arquitetos, né? Quando a gente viu isso, a gente foi ao mercado conversar com bancos, indústria de material, etc., 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 para ver se era isso mesmo. E a gente viu que era. Não tinha opção de crédito para essa família. Porque o crédito no Brasil, microcrédito é produtivo orientado, não pode investir em casa. Se é para habitação, tem que ter matrícula do imóvel, a gente está falando de favela. E assim vai. Então a gente viu que não tinha solução para nenhum desses 4 pontos estruturados. A gente falou, bom, se não tem nada, a gente vai ter que fazer tudo. Esse eu acho que foi o primeiro grande desafio, né? Enquanto uma startup que queria trabalhar com melhoria habitacional, você tem que ser banco, tem que ser arquiteto, tem que ser tudo, né? Enfim, e aí nesse processo a gente montou o nosso modelo, que é um modelo dessa oferta única, de entregar tudo, né? Esse pacote completo da obra, os produtos, os kits de reforma e o modelo de venda, porque a gente viu que tinha gente interessada em comprar e podia comprar, desde que fosse acessível, que parcelasse, e gente que não tinha. Então a gente tinha que ter um modelo de reforma doada também, né? Para aquelas famílias mais vulneráveis. Então a gente montou tudo isso nesses 6 meses de construção com esse grupo de família e começamos a fazer obra. E aí obra é um barato, né? Tem os dois lados, né? Porque diz que obra você não termina, você desiste, né? Essa é a regra. Mas, ao mesmo lado, no mesmo ponto, tem um lado luminoso disso, né? De quando você entrega uma obra e vê o impacto dessa obra. Eu sempre lembro o caso da primeira obra que a gente fez, que para mim foi uma aula, que a gente reformou o banheiro lá da moça, que era super insalubre. No dia seguinte, a gente foi lá, o banheiro tinha ficado um brinco. E a gente falou, e aí? Como é que foi a primeira noite de banheiro novo? E ela, que era muito sarrista, falou, olha, um puta problema aqui, um monte de coisa. A gente falou, ixi, né? Deu errado.
Ela falou, poxa, meus meninos aqui que não gostavam de vir para o banheiro porque era sujo, escuro, vieram ontem e ficaram 2 horas tomando banho. Como que vai ser minha conta de água agora? Né? Então aí você começa a lidar com esses bons problemas da coisa. E a gente, estamos aí com 3 anos de vida, realizamos aí chegando a 700 reformas. Agora a gente acabou de estruturar uma solução de financiamento que vai possibilitar finalmente a gente ampliar isso, né, enfrentando todos os desafios de caixa que a gente sempre teve. E o desafio agora é começar a escalar, de fato, né, com uma solução de financiamento adequada, que até então não era. Né? E nesse processo de escalar, a gente sempre teve dificuldade de achar parceiros que conseguissem fazer a mesma coisa que a gente, que era entrar na casa das pessoas, né, da favela. E, de repente, a gente viu que tem uma empresa que tem só 50 mil pessoas que entram na casa das pessoas todos os dias, entregando botijão de gás. Né? Então, a gente tem o maior prazer em poder estar junto com a Ultragás, começando a pensar de que forma que, entrando nessas casas, a gente começa e pode oferecer solução mais adequada, né, do morar bem, e, enfim, escalar a solução para esses mais de 40 milhões de brasileiros que moram mal. Obrigado.